Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação pela BTC, e no episódio de hoje falaremos sobre fundos imobiliários, imóveis e economia. A gente vai comentar sobre a volatilidade recente dos fundos imobiliários, que envolvem taxas de juros, expectativas de inflação e também a possibilidade aí de uma reforma tributária. Falaremos sobre imóveis, também economia real, e como que isso afeta você, o seu bolso e o seu planejamento financeiro. Então acompanha a gente também pelo YouTube, segue a gente lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo para ele poder atingir mais pessoas, se você acha que faz sentido, se você gosta do conteúdo, e deixa seus comentários também com sugestões de temas e pautas para a gente falar nos próximos episódios. Bom, vou apresentar aqui meus caríssimos colegas de bancada, Rafael Lopes, instrutor de risco, performance e renda fixa do General Finance Program. Fala, Rafa. Fala pessoal, bora lá, mais um BTC Money sobre esse assunto que está bombando, fundos imobiliários. Vamos lá, lembrando que o nosso curso de mercado financeiro, o GFP, General Finance Program, está com inscrições abertas. A gente está com virada de round de inscrições, então aproveita o desconto para inscrições antecipadas, www.btcompany.com.br/GFP. Aproveita para se desenvolver com temas de renda fixa, renda variável, derivativos, opções, macroeconomia, modelos financeiros, enfim, um monte de coisa para você arrebentar no mercado financeiro, bancos de investimento, fundos de private equity e tesourarias, dentre outras áreas. Com a gente também, Marco Palhares, instrutor de investimentos, nosso curso de business, o GBP. Fala aí, Marquinho. É isso aí, grande Habib, é isso aí, mestre Rafa. É sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês nesse episódio de número 78. Vamos que vamos, Habib! Vamos lá, e também o General Business Program, para você que está entrando no mercado de trabalho, querendo se preparar para alavancar a carreira em mercado financeiro, consultorias, ou eventualmente grandes empresas, startups, ou até empreender. Entra lá no site btcompany.com.br/GBP e dá uma olhada na grade, vê se faz sentido para você e contamos com a sua participação também. Vamos lá, pessoal. Então, começando aqui o nosso tema de hoje, né? Nas últimas semanas, a gente acompanha enfim, uma certa volatilidade, né? Eu posso falar uma volatilidade para baixo, né, pessoal? De fundos imobiliários relacionado a vários fatores, né? Então, eu queria começar esse papo aqui com vocês falando sobre os fundos imobiliários. Rafa, o que que você viu, né, que aconteceu nessas últimas semanas que deixou os investidores aí meio apreensivos, hein? Os fundos imobiliários eles já vinham numa toada de queda de cotas, queda de preços, a gente vai até discutir um pouco isso, mas houve também algo específico que aconteceu, que está ligado à reforma tributária encaminhada pelo Planalto para o Congresso. A reforma tributária é um tema que a gente já tem acompanhado há bastante tempo. A gente sabe ou sabia que a reforma tributária já estava muito próxima de ser encaminhada. É claro que sempre tem aquela incerteza, né? Se vai ser agora, se vai ser daqui a 3 meses, 6 meses, se vai acontecer alguma coisa que vai impedir o encaminhamento da reforma, mas existe uma grande probabilidade que ela fosse encaminhada e foi recentemente, efetivamente. E quando o governo divulgou as regras e o que seria alterado, isso gerou uma certa apreensão no mercado. É importante colocar também que a reforma tributária ela não significa um aumento na carga tributária, apesar dessa reforma embutir, num primeiro momento, um certo aumento de carga, mas ela não significa um aumento, significa o que o próprio nome diz, uma reforma, ou seja, a ideia é simplificar o sistema tributário brasileiro, que é extremamente complexo, a gente sabe muito bem disso. Então, esse é o cerne, é a ideia principal que está por trás dessa reforma tributária. Bom, no que diz respeito especificamente aos fundos imobiliários, há a previsão de uma novidade, que é a taxação dos rendimentos distribuídos pelos fundos imobiliários. Já há alguns anos, existe a regra de que os fundos imobiliários não são taxados sobre o rendimento para o investidor pessoa física. E aí, o que mudou? Então, a regra de tributação dos fundos imobiliários para a pessoa física era a seguinte: 20% de alíquota sobre o ganho de capital e isenção sobre os rendimentos.
No caso, para a pessoa jurídica, é 20% sobre ambos, tanto sobre o ganho de capital quanto sobre os rendimentos. Como é que vai ficar? Vai passar a ter uma alíquota única de 15% para todo mundo e a pessoa física passará a ser tributada também nos rendimentos. Então, para a pessoa jurídica, melhorou, porque eles antes pagavam 20% e passaram a pagar 15%. Para a pessoa física, não. A pessoa física, ela, no ganho de capital, ok, vai pagar um pouquinho menos, mas no rendimento, que era o grande atrativo, o grande filão do fundo imobiliário, era porque todo mundo queria investir, aí vai sair da isenção para 15% de alíquota, e isso fez, obviamente, com que o mercado tivesse uma reação bastante negativa. Mas depois a gente também conversa um pouco sobre as perspectivas de tramitação dessa proposta no Congresso. Exatamente, né? A proposta foi encaminhada, né? Ainda está longe de ser aprovada, vai ser discutida, tem uma série de discussões ainda em relação à proposta, mas é esse o fato novo, né? Que assustou uma série de investidores, né? E fez com que as cotas de muitos fundos caíssem, né? Então a gente viu o IFIX, que é o análogo aí do Ibovespa, só que para fundos imobiliários, né? Que junta aí uma cesta aí de uma série de fundos, né, com as suas respectivas participações, caiu em 2, 3 dias aí cerca de 3%, né, no somatório, depois começou a recuperar, né, esse vídeo vai entrar um pouquinho depois dessa volatilidade toda, né, ele começou a recuperar um pouquinho depois, né, mas teve essa volatilidade bem forte nesses dias, né, e aí passando a bola para o Marquinho, então a gente tem essa proposta, isso influenciou, mas os fundos imobiliários já vêm caindo antes da entrega dessa proposta, né? Então, esse é um ponto importante, e já ligando com o ativo real, né? Os imóveis entrando no assunto de economia. Então, o que está acontecendo, Marquinho? Que mesmo antes dessa proposta, que a gente pode considerar como um movimento especulativo, de certa forma, tá? Basear o preço de cota em uma proposta de reforma política ou de reforma tributária, né, que ainda não passou, né, vamos dizer assim. Então, é aquela precificação futura baseada numa possibilidade, né, numa especulação. Mas, na economia real, a gente sente algumas coisas, né? Então, o que está acontecendo? Vamos lá. Excelente, Habib. Bom, bem antes dessa proposta de reforma tributária, a gente via as cotas dos fundos imobiliários, talvez se não caindo, mas muitas delas mantendo o seu preço, enquanto tudo ao nosso redor está aumentando em preço, né? Então a gente vê as ações subindo absurdamente, a gente vê até os próprios imóveis na economia real subindo de preço, a gente vê o preço da construção dos imóveis subindo, só que os preços dos fundos imobiliários eles estavam lá mantidos constantes, mesmo antes da proposta de reforma tributária. E aí, uma das possíveis explicações, né? Por que, Rafa? Por que os fundos imobiliários não estavam subindo, né? Assim como todo o resto dos ativos estava subindo. E aí, uma das explicações que eu trouxe para os meus colegas de bancada aqui, antes da gente começar a gravação, é sobre a expectativa, Habib, das taxas de juros, né? Ou seja, quando a gente tem um ciclo econômico em que as taxas de juros começam a baixar, normalmente os imóveis eles tendem a subir de preço. Tudo tende a subir de preço, mas os imóveis também tendem a subir de preço. Isso aconteceu aqui, né? Pouco antes de 2011, né? Quando a gente teve a crise pós-crise subprime, que o governo baixou a taxa de juros até o mínimo possível naquela época, e aí a gente teve lá um primeiro boom imobiliário que durou até 2011, né? No entanto, Habib, assim como o preço dos imóveis sobe quando a taxa de juros cai, né? Quando a taxa de juros sobe, a tendência é que os imóveis percam valor, né? Isso aconteceu, a gente viu aqui no Brasil logo depois de 2011, quando a gente, num período de estagflação, foi forçadamente obrigado a aumentar as taxas de juros, e aí você via apartamentos que custavam 100 mil reais por 50 mil reais, você via, teve regiões que nem teve queda do preço, mas ele parou de subir, manteve ali constante, né? Até porque quando você tem um imóvel físico, às vezes o proprietário ele não quer nem ver que perdeu dinheiro, então ele não vende, né? Então mantém lá o imóvel. Mas fato é, quando a taxa de juros subiu, o preço dos imóveis caiu. E aí, uma das explicações que a gente tem do porquê
que os fundos imobiliários não têm subido tanto quanto os outros ativos é justamente com essa expectativa que o mercado, né, os entes que agem, que compram e vendem esses títulos, têm em relação à taxa de juros futura. Tá? Então, a gente já está vendo a taxa de juros foi lá para 2%, taxa de juros básica. Agora, quando a gente está gravando esse episódio, já está em 4,25%, e a expectativa é que a taxa de juros aumente ainda mais, né? Quando a gente vai para taxas de juros futuras, né? Então, um título de 2035, o Tesouro Pré-2035 já está pagando 9,15% ao ano. Ou seja, tem-se uma expectativa de aumento de taxa de juros, e com essa expectativa, você tem uma diminuição do preço dos ativos imobiliários. Essa, na minha opinião, Habib, é o motivo pelo qual, mesmo antes de toda essa reforma tributária, os títulos imobiliários, né, os fundos de investimentos imobiliários estavam com valor ali, pelo menos, constante, por causa de uma expectativa de um aumento de juros ali no futuro. Pois é, eu concordo com você, Marco, e enfim, eu senti na pele isso aí, porque eu gosto de investir em fundos imobiliários, vi ali a cota sempre ali na mesma, aí depois deu aquela bela queda, né? Maravilha. Por enquanto, os proventos eles vêm isentos, né? Então tá tudo certo, né? O bom é que com a variação da cota, o provento a priori não é afetado, né, pessoal? Então, esse é um ponto interessante, porque o provento do fundo imobiliário depende das receitas de aluguel, dos imóveis, então depende muito mais de vacância, inadimplência, etc., que são aspectos ligados à economia real. E aí, um ponto que eu queria adicionar aqui, pessoal, até queria que o Rafa comentasse, né? Mas é o seguinte: existe uma diferença, né, entre fundos imobiliários e imóveis, né? Os fundos imobiliários, mesmo tendo uma aproximação muito grande com a economia real e com os imóveis, principalmente falando dos fundos de tijolo. E aqui, pessoal, para quem acompanha o Money há pouco tempo, eu recomendo fortemente que você volte vários episódios. A gente tem, como o Marquinho falou, esse é o 78, né? A gente tem muito episódio no passado e a gente fez uma série sobre fundos imobiliários, explicando cada setor, cada tipo de fundo imobiliário, sobre tributação, proventos. A gente analisou alguns fundos na prática, então dá uma olhada lá no histórico para entender direitinho, né? E aí, beleza, a gente tem fundos de papel, né? Fundos de CRIs, eles são baseados em dívidas, né? Imobiliárias também, então eles mesmo tiveram uma variação bem menor do que os fundos de tijolos nessa especulação da reforma tributária. Mas o que eu quero dizer é que eles são investimentos financeiros, ainda assim, né? Então, o investidor, ao colocar o seu dinheirinho nos fundos imobiliários, ele tem algumas outras alternativas com as variações econômicas, né? Então, os fundos imobiliários são muito comparáveis às taxas de longo prazo com base em IPCA, né? A gente fala aqui Tesouro IPCA de longo prazo, tal. E aí, essa comparação ela é feita, né, para poder definir se você vai colocar o seu dinheiro aqui ou ali, né? E isso traz o que o Marquinho comentou, né? A elevação da taxa de juros. Eventualmente, esses títulos se aproximando de valor dos fundos imobiliários, né, você tem realmente um incentivo para que seja realocado esse investimento financeiro. Porém, no imóvel, se você compra um imóvel para morar, né? Para alugar já um pouquinho diferente, mas o mercado de imóveis está muito quente, mesmo com a subida das taxas de juros, né? E isso acontece também porque os financiamentos, né, imobiliários não aumentaram assim junto com as taxas de juros, né? Eles continuam no mesmo patamar que eles estavam com as taxas, com a Selic a 2%, né? Então, isso faz com que os imóveis tenham também uma valorização, mesmo com a subida das taxas de juros, a princípio da taxa Selic, né? Mas os fundos imobiliários sofrem mais diretamente, né? Esse é um ponto interessante. Eu queria que o Rafa complementasse, né? Se ele tem algum ponto também, a gente pode voltar a falar sobre a reforma tributária, mas se quiser complementar também sobre imóveis, a diferença entre imóveis e fundos imobiliários, também pode deixar a sua contribuição. Eu confesso que quando eu olho para a queda que aconteceu nas cotas dos fundos imobiliários, na minha visão tá um pouquinho exagerada, e isso por algumas razões. Então, acho que um primeiro ponto que você até comentou, Habib, está ligado ao crédito, que é o que o Marquinho colocou também. Por que quando a taxa de juros sobe, o mercado de fundo imobiliário ele é tão impactado? Uma das vias é
a expectativa, a perspectiva de aumento no custo do crédito, que obviamente vai fazer com que a demanda diminua, certo? Então, por aí, a gente conseguiria explicar uma parte do que está acontecendo. Como você mencionou também, a gente ainda não viu um aumento tão substancial no custo do financiamento imobiliário por parte dos bancos, mas isso pode acontecer em algum momento, dado que boa parte do funding dos bancos para esse tipo de financiamento vem justamente de produtos ligados à Selic. Então, você tem um aumento direto, instantâneo, na captação dos bancos quando essas taxas de curto prazo sobem, né? Então, esse seria um primeiro aspecto. Mas existem algumas distorções também que a gente tem que apontar. A primeira questão, o primeiro ponto importante está ligado à inflação. Então, a gente sabe que o mercado imobiliário ele tem um comportamento muito próximo do desenvolvimento da inflação. Por quê? Por um lado, porque os contratos de aluguel são corrigidos pela inflação. Então, se você tem um IPCA mais alto, um IGPM mais alto, a tendência é que essa inflação seja repassada para o custo do aluguel, o que tem que ser levado em consideração na precificação do imóvel, ou seja, a inflação está aparecendo, você cobra mais caro no aluguel, o preço do imóvel tende a acompanhar isso de alguma maneira. A outra inflação é a inflação da construção civil. Quem está construindo casa sabe que a construção civil, os custos aumentaram substancialmente de 2020 para 2021, o que faz com que o preço dos imóveis suba por conta do custo de reposição. É sempre aquela conta. Você fala, eu construo uma casa nova ou eu compro uma que está em estoque? Se para construir é muito mais caro, você compra uma que está pronta no mercado e aí isso faz com que a demanda pelo estoque aumente e os preços sobem e acompanham também esse custo da construção civil. Os preços dos terrenos também subiram bastante, o que faz com que o custo também de construção aumente. Então, bom, vamos lá. Agora, olhando um pouco para os tipos de fundos imobiliários que existem, que isso também é importante, essa relação. Pelo que a gente colocou aqui, quais são os fundos que seriam mais impactados? Fundos de galpão, deveria subir preço, né? Porque se está subindo o preço de terreno, contrato de aluguel, que é feito com as grandes empresas sendo reajustado por inflação, você tenderia a ver um aumento nessas cotas. Fundos residenciais, a mesma coisa. Fundos de shopping é um pouco mais complexo, porque apesar dos contratos de aluguel serem reajustados com inflação, aí teve algumas outras questões envolvendo a parte de tributação na jurídica. A gente não vai entrar tanto nesse detalhe. Fundo de hotel. Fundo de hotel é um fundo que compra o hotel hoje e vende daqui a alguns anos. Se o hotel, se o valor daquele imóvel explodiu, ele também vai vender mais caro. Enfim, tem uma série de fatores que, quando a gente olha para eles, parece que está existindo também uma certa oportunidade de arbitragem, ou seja, a cota do fundo está caindo muito, enquanto o preço dos imóveis na economia real está subindo absurdamente. Assim, não foi um aumento de 5%, 10%, foi coisa de 30%, 40% no aumento de vários imóveis. Então, realmente é um pouco complicado. Aí a gente pensa, mas será que o mercado está antecipando uma queda futura? Se a gente olhar para as cotas dos fundos, elas já vinham caindo, né, por conta da Covid, bastante. Né? Se pegar a cota dos fundos pré-Covid e pós, e durante a Covid, a queda já tinha sido muito forte. E aí, quando veio toda essa história de aumento nas taxas de juros e agora a questão da reforma tributária, elas caíram mais ainda, enquanto os imóveis na economia estavam subindo. Então, eu estou com uma certa... Não estou entendendo, sendo bem sincero, muito bem essa queda acentuada no preço das cotas dos fundos imobiliários. Só para fechar, acho que a gente tem mais um ponto que está ligado à tramitação da reforma no Congresso. O governo, quando manda qualquer tipo de proposta, ele sempre manda com gordura. Então, com as negociações, se tiver algum tipo de mudança, vai ser no sentido de diminuir tributação. Portanto, o que surgir daqui para frente de notícia ligada à reforma tributária tende a ajudar também a valorização das cotas dos fundos imobiliários. Então, para resumir, resumo da ópera, né? Resumo da história, quem não tem, ok, toma um pouco de cuidado, mas quem está com posição no fundo imobiliário, né, definitivamente não vender, né? Definitivamente se manter a posição, e quem está fora, eventualmente olhar para algumas oportunidades para entrar nesse mercado. Esse é um pouco da minha visão.
Pois é, Rafa, eu concordo, mas o que eu vi, né, até pela própria queda dos fundos imobiliários, isso associado também a um aumento nos últimos 2 anos das pessoas físicas, novos investidores, a popularização do investimento em renda variável aqui no Brasil, né, talvez a gente veja a economia comportamental se comportando ao longo desses investimentos. E isso dá muito susto, né? As pessoas veem suas cotas, o seu patrimônio caindo, e isso pode assustar bastante. Aí, Marquinho, o que a gente pode fazer, né? Como é que a gente pode se segurar ou eventualmente vale a pena vender e colocar isso em outro lugar? O que você acha? Habib, assim como todos os outros ativos, é uma questão de analisar, saber, né, qual que é o nosso apetite à perda, né? Então tem pessoas que são extremamente conservadoras, colocou lá R$ 1, no dia seguinte tem 99 centavos, já começa a suar frio, dor no estômago, deita em posição fetal e começa a chorar, né? Tem uma aversão completa à perda. E aí, para investidores com esse perfil, eu sugiro realmente nem entrar no fundo imobiliário, né? Talvez pegar uma renda fixa mesmo, né? Aquele negócio todo dia tem um pouquinho, né? É engraçado até porque eu estava numa discussão esses dias com uma aluna, né, que falava assim: "Ah, meus pais eles investem muito em imóveis, que sei lá o quê, uma coisa não é essa geração, né, geração mais nova não quer ter imóveis". E aí, Rabi, eu estava comentando exatamente sobre essa versão à perda, né, essa tradição de investir em imóveis que aqui no Brasil tem, e que muitas vezes o investidor mesmo não gosta de perder dinheiro, né. Então por que as pessoas compram imóvel? Porque você compra imóvel, você não sabe qual que é o valor dele, né? Você sabe esse valor se ele for vender. Então, caiu lá 50%. Se você não vendeu, o imóvel está lá. Agora, no fundo de investimento imobiliário, isso já fica mais difícil, né? Porque todo dia está lá o valor na tela, né? E você consegue sentir na pele o que você perdeu, né? Então, eu acho que tudo, não só em fundos imobiliários, mas tudo envolvendo investimento, é você saber o quão apetite ao risco que você tem. E a partir disso, escolher onde que você vai alocar. É óbvio que a partir de certo nível de patrimônio, é importante que a gente tome algum tipo de risco até para ter uma rentabilidade melhor, né? E aí a gente começa devagarzinho, né, com ativos poucos voláteis, como por exemplo até o próprio fundo imobiliário, depois vai para ações, opções e dependendo até do apetite a risco, até criptomoedas, né, Habib? Mas uma coisa de cada vez, vai devagarzinho. Eu depois dessa queda comecei a olhar também na posição pessoal aqui para entrar em fundos imobiliários como uma boa oportunidade, né? Eu Bom, falando sobre investimento, né, o nosso investimento, assim, eu, eu percebo que a gente está num cenário em que os juros mundiais estão super baixos, né? Então tudo está subindo de valor. Tipo, alguns economistas falam que é a maior de todas as bolhas que estamos chegando. Por isso, eu pessoalmente gosto muito da estratégia de investir em imóveis, né? Porque afinal de contas está lá, é um ativo físico, né? Então não importa como taxa de juros, está lá o seu imóvel. Gosto muito de ouro, criptomoedas e também algumas ações. Mas tudo isso, claro, Habib, tem que ser analisado de acordo com o seu perfil de risco, né? E para isso você, se possível, contrate um profissional que é especializado em te ajudar a analisar o seu perfil, analisar o que existe no mercado para te auxiliar nas melhores decisões, né, Habib? Não é uma coisa que ouvir num podcast vai dar a certeza do mundo e vai lá e a gente tem a decisão de comprar ou não. Aqui o nosso podcast serve para informar, para trazer informações e notícias para você, ouvinte, né? Espero que vocês estejam gostando. Pois é, Marquinho, mas isso é muito importante, esse seu toque, né? Ele é fundamental e a gente faz isso todo episódio, porque não esse negócio de 5 investimentos que vão bombar, essas coisas que é uma receita de bolo para todo mundo, isso não é uma boa ideia, tá? Então tomem muito cuidado com isso, existe perfil, existe risco, então para isso é muito bom você fazer uma carteira dedicada, tá? Tem profissionais muito bons, tem profissionais capengas também, que vão pegar e oferecer a mesma carteira para todos os clientes, e tem profissionais que são bons e que vão levar o seu perfil em consideração, e é atrás desses que você deve ir atrás, né? Só um ponto aqui para finalizar, Marquinhos, você falou muito bem dos imóveis, né? Que a pessoa não fica atenta ao preço, né? Todo o tempo, e de certa forma ela meio que, enfim, esconde essa informação dela e pode ser uma estratégia, né? Porém, é muito importante
para você que está ouvindo, entender que valor de imóvel físico é o valor que o comprador está disposto a pagar, não é o valor que você encontrou no site, não é o valor que algum eventual especialista avaliou como sendo valor patrimonial, é o valor que alguém vai pagar para você, tá? Então eu já vi muita gente deixando de vender imóvel, ficar 2 anos com o imóvel que a pessoa quer vender e precisa vender, e não aceita porque o valor oferecido não chega ao valor que ele imaginou. E aí o que que acontece? A pessoa perde esses 2 anos de custo de oportunidade, chega uma hora que ela não aguenta mais e vende mais barato do que ela recebeu oferta 2 anos atrás, tá? Então, muito cuidado com essa análise, tá? O valor de mercado é o valor que alguém está disposto a comprar o seu imóvel, e você deve comparar isso não com o valor imaginário, né? Mas você deve comparar isso com valor de investimentos alternativos ou custo de oportunidade. Isso lá no GBP, em negociação, a gente trabalha bastante, viu, Marquinhos? Então aqui a gente já falou bastante, acho que sobre imóveis, fundos imobiliários. Rafa, se tiver algum ponto adicional, quiser complementar, se não, pode deixar sua despedida também. Acho que só para fechar, um efeito que a gente tem que levar em consideração também é o que a gente chama de efeito portfólio, né? Ou seja, a rotação de recursos, porque o recurso é limitado e aí o bolo está sempre em competição ali, para onde que vai o dinheiro, né? E claro, quando as taxas de juros sobem, uma parte do dinheiro que eventualmente estaria sendo direcionada para a cota de fundo imobiliário está indo para a renda fixa. Sem falar também no fluxo que está indo para a Bolsa, que está competindo também com os investimentos em fundo imobiliário. Então, isso pode explicar uma parte também de todo esse movimento que a gente está vendo. Bom, dito isso, até o próximo BT Semana. E, pessoal, foi um prazer. Um grande abraço para todo mundo. Valeu, Rafa, Marquinho também, muito obrigado de novo. É isso, muito obrigado, Rabi, muito obrigado, Rafa. 2 pontos só. O primeiro deles é para lembrar que por mais que imóvel seja um investimento sólido, tá aqui, né? É tijolo, né? Você consegue sentir, pisar. Esse mercado também pode enfrentar crise, inclusive a nossa última grande crise, a crise de 2008, conhecida como a crise do subprime americano, né? Que gerou uma crise no mundo inteiro. Ela foi iniciada, né? Foi trigada justamente por uma crise no setor imobiliário americano, tá? Então, nada é livre de risco, a grande realidade é essa. E assim, o segundo ponto que eu queria falar aqui, só para fechar, ainda sobre um pouquinho sobre reforma tributária, né, que afetou um pouquinho os fundos imobiliários. Tem uma pergunta do Thiago Reis, né, que é bem conhecido no mercado financeiro, né, ele cuida da Suno Investimentos, e ele fez um Instagram, né, um post com a seguinte mensagem: a taxação de fundos imobiliários, se ocorrer, traria uma arrecadação do tamanho do gasto do fundo eleitoral. E aí deixo uma pergunta: vocês preferem dividendos ou pagar campanha eleitoral? Com essa pergunta, me despeço, agradeço a todos vocês por estarem até aqui com a gente e até o próximo BTC Money. Tá aí com você, Habibi. Muito bom, Marquinho. Pois é, uma pergunta que a gente deve se fazer de vez em quando, né? Mas é isso, a gente discutiu bastante coisa aqui. Então, pessoal, muito obrigado. Obrigado você que acompanhou a gente até agora. E, obviamente, voltaremos na próxima semana com mais BTC Money para você. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.